E aí pessoal, tudo bom? Olha só, Deodato Taumaturgo Borges Filho, desenhista, 56 anos, nasceu na Paraíba, Campina Grande. Vamos falar sobre ele hoje. Mike Deodato cursou comunicação na UFPB, mas ele não continuou os estudos dele, preferiu se dedicar ao que ele amava mesmo, que é desenhar. Ainda na década de 70, com aproximadamente 15 anos, ele começou seu primeiro trabalho, que é sobre um personagem chamado Ninja, que ele conseguiu publicar isso através de um fanzine. Pessoal, o que é fanzine? É um formato de publicação onde o artista não dispõe de uma editora, não dispõe de nenhuma gráfica, ou então um grande patrocínio, e ele tem que fazer tudo isso com seus próprios recursos, né? Quase que um trabalho artesanal. Tanto é que quando se vende alguma coisa, é apenas para custear as despesas operacionais, né? E muita coisa é de forma gratuita para a divulgação do trabalho. Depois disso, o Deodato começou a trabalhar fazendo charges para jornais na Paraíba, na década de 80 ainda. E ainda nos anos 80, o Deodato lança algumas publicações interessantes. Carcará, 3.000 anos depois, e Rantar, que ele fez junto com seu pai Deodato Borges. E esse trabalho, inclusive, foi publicado na Europa também. Depois disso, seu trabalho foi chamando a atenção de outros mercados, inclusive o mercado americano, né? Quando ele foi convidado para trabalhar na Innovation Comics, com o próprio Neal Adams também depois, a lenda viva. Não demorou para ser chamado pela DC. Em 94, ele foi convidado para desenhar Mulher Maravilha. Pela Marvel também ele trabalhou desenhando Thor, Hulk, Vingadores, Elektra, Velho Logan e por final aí Vingadores Selvagens. Ele também trabalhou na Image Comics, desenhando a personagem Glory. Pessoal, em 2017, a editora Mitos publicou uma reunião de histórias de um personagem que ele criou lá na década de 80 com o pai dele, Deodato Borges. É o Rantar. É essa aqui. Rantar é um personagem que ele concentra o espírito aventuresco assim, dos personagens pós-apocalípticos da década de 80, né? Principalmente Mad Max, que lembra muito essa HQ. Tem um traço muito bonito, um traço lindo mesmo, que me lembra inclusive as histórias que eram publicadas na extinta revista Aventura e Ficção, né? Pela editora Abril na década de 80. Duas coisas que me chamaram a atenção no trabalho do Mike Deodato, que está assim permeando o seu trabalho ao longo de todos esses anos, são assim coisas que vêm à tona agora nessa HQ que ele lançou, última, que é um trabalho autoral em que ele trabalha a primeira vez que ele lança algo como roteirista e desenhista. E nessa HQ estão esses dois pontos que eu acho muito interessante no trabalho dele, que são os laços de família, e uma coisa em que ele fala na HQ, que é a forma como ele recebe essa inspiração para o desenho, e para o roteiro também dessa vez. E esse recebimento parece muito, cara, com uma composição musical. Eu falo isso porque anos atrás assim, eu acabei compondo algumas coisas que ficaram para trás, ficaram por lá mesmo. Mas quando eu lembrava da forma que eu compunha, da forma que eu me inspirava para escrever, e aí passar essa composição para um instrumento. E me familiarizei imediatamente com essa HQ, que é a HQ Quadros. E essa aqui eu tive a sorte e o prazer de ele autografar aqui para mim na última CCXP. Quadros é uma imersão assim na intimidade criativa do Deodato. Ele relata de onde vem a percepção para escrever os roteiros dele e as suas influências todas. E ele relata inclusive que tem horas que ele está no dentista e vem a ideia de fazer uma HQ, que é a primeira história que é contada nesse volume. E a sensibilidade e a inspiração dele são mostradas assim de forma visceral na HQ. Então, muito interessante assim para quem quer conhecer um processo criativo mesmo. E outra coisa que me chama muita atenção são os fortes laços de família que ele traz, e isso é mostrado durante todo o trabalho dele. E dá para ver isso em algumas publicações que a gente pode mostrar, como por exemplo, Arte Cartoon de Mike Deodato. Aqui ele reúne
pequenos desenhos que ele fazia de cartão para a sua família, né? Para sua namorada, para sua filha, e ele reuniu isso tudo nessa HQ, cara. Uma sensibilidade de quem realmente valoriza os seus laços de família, os seus laços de sangue. E quando eu tive na CCXP com ele, que eu levei essa HQ, ele olhou assim e se espantou que ele nunca mais tinha visto isso, né? Aí deu para ver que realmente dá valor às suas raízes. Em quadros ele mostra de forma bem simples e ao mesmo tempo bonita partes de seu pensamento e de seus relacionamentos, inclusive familiares, né? Que tem uma história aqui que ele fala do pai dele, o Deodato Borges. Cara, laços de família são laços traçados, assim, firmados em vida, que ecoam por muitas gerações, até eternamente, né? Ninguém desfaz laços de família, cara. Assim, eu imagino, por exemplo, no caso do Rantar, assim, que ele era bem jovem, né, na década de 80, trabalhando com o pai dele nesse quadrinho, e ele tendo longas conversas com o pai dele sobre isso. Imagina como isso hoje deve ecoar pela memória do Deodato por todos esses anos, cara. Eu imagino que cada HQ que ele faz, cada desenho que ele faz, ele remete ao pai, remete à sua família, alguma coisa. Se lembra, atribui. Trabalhar dessa forma, com esse sentimento todo, é algo que não é forçado, é algo natural, é algo de quem tem realmente raízes familiares muito profundas e que não deixa que o tempo, ou o trabalho, ou os afazeres da vida afastem, né? Pô, então nota 10 para a pessoa do Mike Deodato, da forma como ele conduz a sua vida. E assim, ele é um vencedor já, por toda a trajetória dele, por tudo aquilo que ele fez. Já rodou o mundo com sua arte, né? E agora ele tem mostrado através dessas HQs parte da vida dele. Cara, eu só tenho a parabenizar esse artista e desejar que ele nos traga muito mais disso. E não só que ele nos traga, mas que ele possa nos tocar a dar valor àquelas pessoas que nos amam e que nós possamos retribuir isso com amor. E amor não é só sentimento, cara, é atitude. Amor são ações. Ninguém vê o amor se as ações não demonstrarem. Então, pessoal, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço.